Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vivemos tempos de profundas incertezas em que os Estados se veem obrigados a tomar medidas conjunturais para fazer face à mais complexa crise do nosso tempo. Em Portugal, perante a incerteza, as teorias do caos e a descrença tomam lugar da razão, alimentadas pela extrema-esquerda que parece viver sob o lema "quanto pior, melhor", aliada do contexto em que vivemos e sempre disponível para promover a ilusão de que podemos dar tudo a todos. E por uma direita que apregou uma cartilha neoliberal, mas no concreto está sempre indisponível para reformar o setor do Estado. Coerente, já que em última análise nos leva à conclusão de que, por exemplo, mais do que retirar o termo gratuitidade da Constituição em relação à educação e à saúde, o que pretende de facto é a privatização destes setores. Neste contexto, exige-se que o país consiga estabelecer prioridades estruturais que sejam capazes de sustentar a alteração do nosso modelo económico, potenciar a competitividade e a inovação e, dessa forma, formar riqueza para sustentar o modelo social europeu. Assim, o Partido Socialista e a sua governação estabeleceram como prioridade, mesmo em tempo de profunda crise e rigor orçamental, dois setores que se interligam e que assumem como fulcrais para a mudança estrutural da nossa economia e da nossa sociedade: a ciência, a tecnologia e o ensino superior. Há 6 anos estávamos perante uma perspectiva de futuro muito sombrio nestas áreas. O excesso de licenciados em várias áreas de estudos, associado à diminuição do número de alunos, consequência da própria redução demográfica, fazia antecipar uma situação em que as instituições de ensino superior se teriam de esforçar para captar estudantes e manter as portas abertas. Por outro lado, o investimento em ciência tinha diminuído, chegando o governo PSD-CDS ao cúmulo de não pagar as cotas a instituições científicas internacionais, o que impedia os nossos investigadores de nelas participarem. Apesar destes indicadores fazerem esperar o pior, a verdade é que foi possível fazer profundas reformas que se traduzem, como nos refere ao CDE, no documento O Novo Cenário para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em Portugal, de abril passado, num salto muito significativo que nos leva, em muitos indicadores, para níveis similares aos das média de países mais envolvidos. Se não vejamos, Portugal atingiu em 2008 a média da OCDE no número de investigadores por 1000 na população ativa, 7,2 contra 3,5 em 2005. Atingiu 1,51% do PIB de investimento em investigação e desenvolvimento em 2009, enquanto que em 2005 era apenas de 0,81%. Tínhamos em 2008 40 mil investigadores, um quarto no setor empresarial, igual e até superior a países como a Espanha, a Irlanda, a Itália, a Alemanha ou o Reino Unido. Nos últimos 5 anos, Portugal teve a segunda maior percentagem de crescimento na Europa em relação ao número de investigadores, medido pelo exercício a tempo inteiro da investigação por 1000 ativos, cerca de 34%, muito acima da média europeia. Em 2009, o número de publicações por milhão de habitantes era de 626, quando era de apenas 373 em 2004. E o número de publicações em relação à população total, de 72%, quando era de 52% em 2004. Os resultados anteriores são fruto do investimento em investigação e desenvolvimento, com um crescimento de 11% por ano desde 2005, sendo que o investimento privado cresceu fruto do novo sistema de incentivos fiscais. O número de empresas que aplicava este tipo de incentivos era pouco mais de 300 em 2004, sendo mais de 1000 em 2009, sendo considerado um dos mais atrativos sistemas de incentivos fiscais da Europa, podendo chegar a 82,5% do total de investimento em investigação e desenvolvimento. Indicadores da atividade económica mostram-nos que a proporção de empresas de base tecnológica cresceu significativamente nestes últimos 5 anos, permitindo-nos recentemente, e pela primeira vez, que o saldo da balança tecnológica seja positivo, sendo importante o contributo do crescimento das startups nascidas no interior das universidades, dados que muitos nos devem orgulhar. Não podemos competir numa sociedade do conhecimento se não estivermos à frente da sua produção. E por isso estamos no bom caminho, uma vez que é esta uma das prioridades da nossa agenda política. Ao mesmo tempo, efetuou-se uma profunda reforma do ensino superior. A base social foi alargada e a ligação ciência e indústria profundamente reforçada. Foi criado um novo quadro legal para a mobilidade de estudantes, já com resultados significativos. O novo regime jurídico reforça a autonomia das instituições, o funcionamento da Agência de Avaliação e Acreditação da Qualidade, a adequação ao processo de Bolonha, entre outras. Oportunidades sobre temas emergentes na exploração e descoberta do conhecimento, bem como em relação às formações avançadas, representam um desafio contínuo para os pequenos e médios países. E Portugal aproveitou essas oportunidades,
até através das parcerias estratégicas internacionais, como que melhor há em termos mundiais, dando prioridade a áreas fundamentais no contexto global, como a biotecnologia marítima, as nano e biociências, a internet de futuro, a engenharia de sistemas ou a computação avançada. Em 2008, 5,3% da população portuguesa, entre os 25 e os 64 anos, estava envolvida num processo de aprendizagem, contra 9,5% da média da Europa a 27%, o que significa um crescimento muito significativo em Portugal nos últimos 5 anos. Em 2008, 53,3% da nossa população tinha concluído pelo menos o ensino secundário, enquanto a média da Europa a 27% era de 79%, o que significa o segundo maior crescimento da União Europeia, cerca de 26%. O número de estudantes que frequentam o ensino superior é um indicador fundamental, porque determina de sobremaneira a nossa competitividade em termos de capacidade para promover e usar a inovação. Depois de um período de estagnação, os últimos 5 anos significaram um aumento do número de alunos resultantes da reforma do ensino superior. O número total de alunos com 20 anos aumentou 15% nos últimos 4 anos, chegando aos 35% do total de jovens com 20 anos, igual à média europeia, apesar de inferior à média da OCDE. O envolvimento de alunos entre os 30 e os 34 anos cresceu cerca de 20% entre 2005 e 2009. E entre os 35 e os 49 anos houve um crescimento de 39%. O total de graduados por ano aumentou cerca de 20% no período 2005-2008, sendo que a área da ciência e tecnologia cresceu 18% da população entre os 20 e os 29 anos, muito acima da média da União Europeia. Depois dos excelentes resultados obtidos pelo compromisso com a ciência e as reformas do ensino superior, soubemos muito recentemente do reforço dos objetivos que as instituições de ensino superior e o Governo estabeleceram no contexto do contrato de confiança, assinado por ambos, nomeadamente com o aumento de 14 mil no número de ativos a formar nos próximos anos, o que se traduz na disponibilidade de formação graduada para mais de 114 mil portugueses que se encontram atualmente fora do sistema. São estas mudanças que nos permitem vencer os desafios definidos pela estratégia que visa para a Europa os perfis próprios do espaço económico mais dinâmico e competitivo do mundo, baseado no conhecimento e capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão social. Portugueses com mais qualificações e empresas com mais inovação e mais competitivas são a chave para um Portugal mais desenvolvido, mais capaz de enfrentar os desafios da globalização, mais justo e mais solidário. É este o país que queremos construir, é este o país que os portugueses merecem, é este o país que estamos, de facto, a construir. Muito obrigado.